Senhor, nesta noite com a paz do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez diante da Tua presença, Deus maravilhoso, já ouvimos, Pai, hinos, Senhor, de adoração ao Teu nome, Senhor. Deus maravilhoso, agora estaremos, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Usa poderosamente, Pai, o Teu servo nas Tuas mãos, e assim como já temos usado, assim eu te peço, Pai, fala conosco, Pai, através da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo, sem perder o tempo. 2 Reis, capítulo número 7, verso 3 somente. Aleluia. Enquanto os irmãos procuram, quero tributar a Deus aqui a minha alegria de estar na casa dele, adorando o nome dele, bem dizendo junto com os irmãos e conhecendo mais um povo que vai morar comigo na glória, né? Agradecer aqui ao irmão Juliano, irmão Juliano, muito obrigado pelo convite, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente também, irmão Edson, que está segundo, irmão, amém, Deus abençoe, obrigado por nos permitir falar da palavra de Deus e usar a tribuna. Também aqui meu amigo, muito querido, irmão Renato, Deus abençoe, irmão Renato, aleluia, fiquei feliz de ver o irmão aqui, aleluia, eu sei que o irmão trabalha fortemente nessa obra. Também a irmã Cida, essa bênção de Deus que, aleluia, foi ela que foi a causa, né, de nós estarmos aqui. Ela, na verdade, a causa de nós estarmos aqui é Deus, mas ela foi o vínculo que nos falou o irmão e nós estamos aqui, aleluia, glória a Deus. Também a irmã Cida é uma bênção de Deus. Irmãos, eu pude aprender que a irmã Cida, ela usa a rede social para fazer a gente chorar. Esse dia ela mandou um testemunho para mim, que eu estava indo para o trabalho, eu disse, eu vou ouvir isso enquanto eu vou trabalhar, irmãos, eu fui chorando daqui no Morro da Fumaça. Aleluia, é bom, mas quando a gente tem coisa boa para mandar para os irmãos, quando a gente sente a presença de Deus e a gente ouve Deus falar com a gente, aleluia, muitas vezes a gente acorda pela manhã, eu adoro acordar já, lembrar de Deus, ficar na presença de Deus e trabalhar e ouvir no rádio. E nesse dia eu vou ouvir esse testemunho, eu achei que era um louvor e Deus foi falando comigo, eu fui chorando, sentindo a presença de Deus. Pode fazer mais vezes, Mancebo, que Deus vai me usar. Quem achou, diz amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: à porta da cidade estavam 4 leprosos, os quais disseram entre si: por que ficarmos aqui à espera da morte? Tome teu assento, aleluias, glorificando e exaltando o nome de Deus, aleluias, glória a Deus. Fizemos menção de um texto, irmãos, que 4 leprosos estavam em seu lugar e eles tiveram uma ideia e começaram a pensar: por que nós vamos ficar aqui à espera da morte? Pode tomar teu assento, aleluias, glorificando e exaltando o nome de Deus. Hoje, quando o irmão Juliano me ligou, ele quis se explicar que estava em cima da hora. Eu disse: irmão, fica tranquilo, porque na quarta-feira o irmão que cuida da missão ali no Morro Estevam, sede do nosso setor, ele nos ligou para pregar no domingo no Morro Estevam, culto de missão. Também pediu para mim arrumar um cantor. Eu disse: não, irmão, tudo bem. Peguei, liguei para um cantor, confirmei com ele e ficou tudo acertado. Quando chegou ontem à noite, depois do culto, ele me ligou: irmão, eu quero te pedir desculpa. Por quê, irmão? Já começasse pedindo desculpa, mas porque ele disse: não, irmão, é que eu não tinha conversado com o pastor, nem o pastor comigo. O pastor Davi convidou o Vânio de Oliveira e a equipe dele para fazer esse culto de missão no domingo. O irmão não vai ficar chateado. Ele disse: olha, irmão, o teu pastor é o meu pastor, o teu pastor manda na igreja e manda em mim. Aleluia. Por que eu vou ficar chateado? Só que eu fiquei, irmãos, pensativo, porque na quinta-feira eu já estava jejuando pensando: Deus, me dá uma palavra. Deus me deu essa palavra. E daí eu comecei a questionar: Senhor, mas por que o Senhor me deu essa palavra então, se eu não ia pregar nesse culto? Então hoje, quando o irmão Juliano me formulou o convite, eu pude entender que Deus queria falar comigo. Deus quer falar com a tua vida nesta noite, assim como falou comigo nessa palavra. Amém? Aleluia. Claro que para nós entendermos o contexto dessa história, é preciso nós entender por qual motivo o povo de Israel passava
passava, qual era a situação do povo de Israel, do povo de Samaria e desses leprosos. Então eu quero explanar aqui nessa noite sobre o profeta Eliseu. Eliseu era um profeta que ele veio a suceder o profeta Elias. Elias passou por Eliseu, Eliseu estava então arando a terra, fazendo o trabalho da terra. Elias passou por ele, passou a capa sobre Eliseu e Eliseu entendeu o chamado de profeta. Então Eliseu pediu: Elias, deixa somente em casa me despedir dos meus pais e já volto. Então a Bíblia diz que Eliseu foi em casa, se despediu dos pais, voltou, pegou os bois, a junta de bois, pegou também todo o trabalho ali, o arado, pegou e queimou toda aquela lenha e com ela queimou os bois e fez uma fogueira e eles comeram. Então a partir dali Eliseu começou a seguir Elias. Eliseu começou a ver Deus usar Elias e Eliseu começou a desejar o Espírito de Elias, o Espírito que estava em Elias. E a Bíblia diz então que Eliseu andou 10 anos com Elias, aprendendo sobre a palavra de Deus e aprendendo também no caminho do Senhor. E a Bíblia diz que certa feita então Elias perguntou para Eliseu: o que tu queres quando eu se afastar de ti? O que tu queres que te aconteça? Então Eliseu disse para ele: eu não quero mais, Senhor, a não ser uma porção dobrada do teu Santo Espírito, do Espírito que está em ti. Então a Bíblia diz que Elias disse: olha, tão somente se tu vê eu sumindo da tua presença, se tu vê eu sendo arrebatado, tu vai receber isso. A Bíblia diz que chegaram diante do Jordão, Elias tocou com a capa no Jordão, o Jordão se abriu, eles atravessaram o Jordão e do outro lado, quando eles estavam do outro lado, a Bíblia vai nos contar que então passou uma carruagem de fogo que separou Eliseu de Elias, e Elias foi num redemoinho, aleluia. Mas Eliseu viu tudo, ele subiu no redemoinho, Eliseu viu, e de repente a capa de Elias cai sobre Eliseu. Eliseu viu tudo, então ele entendeu que ele tinha o chamado de profeta e que o Espírito que estava em Elias também estava sobre ele. Então novamente ele vem para atravessar o Jordão e ele disse ao Espírito que estava em Elias, tocou a capa no rio e o rio se abriu novamente, ele atravessou o rio. Todos os profetas que estavam ali naquela localidade puderam ver. O Espírito que estava em Elias agora estava em Eliseu. Agora Eliseu começa a profetizar, Eliseu começa a realizar grandes obras agora em Samaria e Israel. E Eliseu começa a fazer maravilhas, onde nós podemos ler, aleluia, em 2 Reis, você começa a ver o que Eliseu fez. Eliseu, ele multiplicou, aleluia, o azeite da viúva. Eliseu também, ele ressuscitou o filho da sunamita. Eliseu também tirou a morte que estava dentro da panela. Eliseu também fez muitos milagres também. As águas que eram amargas, as águas que estavam matando o povo, Eliseu pediu um prato e pediu sal e colocou nas águas e a água ficou pura. Então Eliseu já estava com o seu chamado já em execução. Eliseu estava fazendo isso. De repente a Bíblia nos diz que existia um rei, o rei da Síria. Ben-Hadad era o nome desse rei, e esse rei ele começou a tramar contra Israel. Ele queria guerrear contra Israel. Então o rei começava a colocar o seu exército em um lado e de repente o povo de Israel não aparecia lá. Ele colocava em outro lado e de repente o povo de Israel também não estava lá. E de repente esse rei começou a pensar: olha, eu não estou entendendo. Chamou ali, quem sabe, os seus superiores, os seus mais chefes ali, e disse assim: eu não estou entendendo. Eu acho que no meio de nós existe um traidor, porque tudo o que eu tramo fazer, que eu quero cercar Israel, eu não consigo, porque parece que eles estão sabendo. Só pode ter um traidor no meio de nós. Então um deles fala e disse: não, meu Senhor, é que lá em Israel existe um profeta. Aleluia. Existe um profeta ainda na casa de Deus, meus irmãos. Ainda existe um profeta para falar conosco, aleluia. E assim ele disse: lá em Israel existe um profeta com o nome Eliseu, e tudo que o Senhor pensa em sua cama, quando o Senhor vai deitar, ele revela para o rei de Israel, e assim eles não vão onde o Senhor está. Aleluia. Então esse rei começou a pensar e ele disse: então vamos pegar esse profeta. E a Bíblia diz que ele montou uma carruagem, ele montou um forte exército e mandou até Dotã, aonde estava Eliseu. E quando chegou em Dotã, cercaram a casa que estava Eliseu. E estava Eliseu e também Geazi. E quando acordaram pela manhã, quem sabe Geazi acordou e foi na janela daquela espreguiçada
Olha tanto exército, ai de nós agora que esse exército está nos rodeando, eles vieram para nos matar. A Bíblia diz então que Eliseu disse para ele: maior é o que está conosco, maior é o que está com ele, aleluia. Já começa a dizer: maior é o que está contigo que o que está no mundo, maior é o que está na nossa vida do que os problemas que nos assolam. A Bíblia diz então, aleluia, que Eliseu então orou e disse: Senhor, abre os olhos desse moço, tira as escamas dos olhos desse moço, para que ele possa ver. E a Bíblia diz que quando ele abriu os olhos, ele pôde ver carruagem de fogo e um grande exército de Deus que era muito maior do que aquele exército que estava ali. E a Bíblia diz então que Eliseu chegou para aquele povo e orou a Deus novamente e disse: Senhor, toma esse povo de cegueira. E assim o Senhor fez, porque quando um profeta fala, o Senhor honra. Quando um profeta fala, o Senhor está de acordo com a sua palavra. E a Bíblia diz então que ele orou e Deus cumpriu. Então ele chegou para o povo e disse: olha, não é por aqui, não é aqui a cidade, o homem que vocês estão procurando, me segue, me segue. Então Eliseu levou eles até dentro de Samaria. Samaria era uma cidade fortificada por muros e muito forte. Aleluia. A Bíblia diz então que Eliseu leva aquele povo dentro de Samaria. Ai, Jesus, segura essa. Aleluia. Então, quando o povo está dentro de Samaria, Eliseu ora mais uma vez a Deus e diz: Senhor, abre os olhos desse povo. Então o Senhor abre os olhos daquele exército, e o rei de Israel, o rei de Samaria, ele começa a olhar e disse: vão pegar a espada e vão matar esses sírios. Então Eliseu disse: não faça nada com eles, porque aquele depois quando tu traz, tu não mata, mas dá água e pão e manda eles embora. E assim a Bíblia diz que eles deram água e pão para os inimigos. Aleluia, mandou embora. Aleluia. A Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E foi isso que Eliseu fez. Se ele tiver sede, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber. Aleluia. Então Eliseu orou e Eliseu despediu o povo. Mas de repente, Ben-Hadad, note bem esse nome, Ben-Hadad, o rei da Síria, ele começou a ver que não existia mais jeito de guerrear contra Israel, a não ser fazer um cerco. E a Bíblia diz que ele fez um cerco sobre Samaria e colocou todo o seu exército ao redor de Samaria e cercou a cidade por 3 anos e meio. E a Bíblia diz que esse cerco foi tão grande, irmãos. Aleluia. Quando eu falo de Ben-Hadad, eu estou falando, quem sabe, pelos olhos espirituais, aleluia, do nosso inimigo. A estratégia de Satanás não é mais matar o crente. A estratégia de Satanás não é botar uma carreta na frente do carro do crente, não. Mas ele cerca o crente de uma forma que o crente não entende. E quando vê, ele está cercado. Aleluia. Essa é a estratégia de Ben-Hadad. Essa é a estratégia do nosso inimigo. Muitas vezes a gente nem nota que o inimigo está nos rondando, que o inimigo está nos secando, e nós não demos atenção para isso. Mas a Bíblia diz que o inimigo ele está ao derredor, bramando como um leão, para que possa tragar alguém. Mas a Bíblia diz que ao nosso redor existem os anjos do Senhor acampados, e ele não deixa, aleluia, que o mal tome a nossa tenda. A Bíblia diz que essa cidade era fortificada. O rei Acabe, o rei que antecedeu, ele fez grande muro, ele rodeou toda essa cidade com muro, e essa cidade era forte. Mas com o passar do tempo, essa cidade começou a faltar alimento. A Bíblia diz que com o passar do tempo começou a faltar algo dentro daquela cidade, onde eles não podiam ir fora comprar, e começou a faltar alimento dentro daquela cidade, e começou a faltar comida, a ponto de uma cabeça de bezerro ser vendido a 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pombo a 5 peças de prata. E a fome estava tão grande, a necessidade estava tão grande dentro daquela cidade, que o povo começou a cometer atos muito perigosos, atos muito, aleluias, dificultosos, aleluia. A Bíblia diz então que eles estavam em tremenda dor, em tremenda aflição, quando começa a faltar algo em nossa vida. Quando o inimigo nos cerca de uma forma que começa a faltar oração na nossa vida, que começa a faltar jejum na nossa vida, que começa a faltar a presença de Deus na nossa vida, e a gente não consegue ter a presença de Deus, e a gente não consegue mais sentir a presença de Deus, é neste momento que nós começamos a cometer atrocidades. A Bíblia diz que uma mulher estava andando na beira, o rei estava andando na beira desse muro, e de repente ela grita para o rei: rei, por favor, me socorre.
corre e disse: por acaso sou eu Deus para te socorrer? Tem uva no lagar? Então o rei disse: mas o que é que te aconteceu? E ela disse: meu rei, eu e esta mulher que nós combinamos o seguinte, que hoje nós ia matar o nosso filho, e nós ia comer ele, e hoje nós ia matar o filho dela e nós ia comer o filho dela. Mas hoje, que é o dia de matar o filho dela, ela não quer. Aleluia. A Bíblia diz que o rei rasgou as suas vestes, e ele ficou tão indignado com aquilo ali, tão furioso com aquilo ali, que a necessidade estava tão grande dentro de Samaria, e de certo ele começou a pensar: Eliseu é um traidor, porque quando aquele povo que está lá no cercado estava aqui dentro, Eliseu deu comida, deu pão, deu água, e agora está faltando dentro de Samaria. Agora está faltando o nosso alimento aqui dentro, e Eliseu deu para eles. E agora estão lá nos cercando, nos esperando para nos matar. Eu vou atrás de Eliseu, eu vou matar Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu estava conversando ali com os profetas, com os anciãos, e de repente Eliseu sente que vem vindo o homicídio, e ele diz: olha, tranca a porta, e quando chegar um que é enviado do homicida, vocês trancam a porta e não deixam ele entrar, que logo atrás vem o seu senhor e quer me matar. A Bíblia diz então que chegou o primeiro e disse, perguntou para Eliseu, e Eliseu então está falando com ele, quando chega então o seu senhor e disse. Então Eliseu profetiza. A Bíblia diz que Eliseu ele toma a palavra e ele diz: amanhã, por essas horas, tanto em Samaria, na porta de Samaria, haverá tanto uma medida de cevada serão vendida por uma peça de prata, e tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Uma cabeça estava custando 80 peças de prata, e agora Eliseu profetiza que amanhã, na porta da cidade, por essas horas, vai ter fartura, vai ter bonança. Eu quero profetizar na sua vida. Quem sabe você não está entendendo o milagre de Deus na sua vida, quem sabe você nem está vendo, aleluia, que Deus vai fazer na tua vida. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você, aleluia, que amanhã, por essas horas, o Senhor vai estar te entregando uma bênção. Amanhã tudo que você, quem sabe, já nem acredita mais, aleluia, Deus vai fazer acontecer. Basta você acreditar e não duvidar, basta você crer e não duvidar, aleluia. A Bíblia diz, já foi falado aqui nessa noite, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É daquilo que a gente não pode ver, mas se espera. Aleluia. Se eu espero, vai acontecer. Se você espera, vai acontecer. Não duvide em seu coração. A Bíblia diz que o Senhor se agrada da nossa fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Não somente então quem tem fé agrada a Deus. Aleluia. Teve um mensageiro que estava ali, teve um que estava junto do rei, um escudeiro que o rei encostava o braço nele, que ele disse assim: mas nem que as comportas do céu se abrissem e Deus derramasse do céu, haveria dessa profecia se cumprir. Aleluia. A Bíblia diz que Eliseu olhou bem para ele e disse: é só para quem crê, é só para quem crê. Aleluia. Deus disse para ele: tu vai ver com os teus olhos, mas tu não vai comer. Aleluia. Porque a Bíblia diz que aquele que crê é para aquele que crê. Aleluia. E de repente, irmãos, a gente não entende o trabalhar de Deus. Muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus na nossa vida, e Deus usa, a Bíblia diz que Deus usa aqueles que não são para confundir os que pensam que são. Deus usa as coisas desprezíveis desse mundo para aniquilar as sábias. Aleluia. E de repente está por ali na porta da cidade, do outro lado da cidade, já com a sua esperança, quem sabe, descaída. 4 leprosos que não podiam entrar dentro da cidade, que eles não podiam ter contato com os que estavam na cidade. E de repente esses 4 leprosos, que não tinham mais nada a perder, eles tomam uma atitude. Aleluia. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria atitudes que nos levam à vitória. Porque de repente eles começam a se olhar entre si, e aqui está o versículo onde eu li, que a porta da cidade estava 4 leprosos, eles começam a dizer:
os sírios, vamos de encontro aos sírios, e se eles der comida para nós comer, nós vamos comer e não vamos morrer. Mas se eles nos matar, nós morreremos, não tem mais nada. Deus se agrada de quem tem atitudes. Irmãos, nessa noite Deus está falando contigo, você tem que ter uma atitude. E muitas vezes a gente fica cocheando dois pensamentos e não toma uma atitude. A Bíblia diz que existiu um jovem que ele pegou toda a herança do pai, o jovem pródigo, e então ele foi e gastou todo o seu dinheiro, mas chegou um momento que ele teve que ter uma atitude. E ele disse assim: ó, levantar-me e irei ter com meu pai. Aleluia, essa atitude fez com que a miséria dele virasse a vitória. Aleluia, quantos mais tiveram atitude na palavra de Deus e alcançaram a vitória? A sunamita deixou seu filho morto ali no quarto, na cama, e foi atrás de Eliseu, atrás do profeta. Ela teve uma atitude, e o profeta foi até na casa dela e ressuscitou o filho dela. Aleluia, Deus está nos cobrando nesta noite, Deus está falando conosco. Ele só quer uma atitude nossa, e muitas vezes a gente deixa essa atitude passar. Mas esses leprosos, eles disseram: olha, nós não temos mais nada a perder. Aleluia, é tão bom quando a gente não tem nada a perder, quando a gente só tem o nosso foco é Cristo, que o nosso foco é Jesus, que as coisas que ficaram para trás, o que se passar não importa mais. A Bíblia diz que tudo se fez novo. E esses leprosos, então, eu vou ligerar aqui, já estou encerrando. Esses leprosos, então, eles tomaram essa atitude e vamos contra os sírios. A Bíblia diz que quando a gente, eu tomo a oportunidade, eu tomo o direito de pensar dessa forma, porque a Bíblia está me dizendo isso, que quando a gente toma uma atitude, Deus vai na frente. Aleluia, quando a atitude é para o reino de Deus, Deus está na frente, Deus está no controle, Deus está cuidando de tudo. A Bíblia diz então que esses leprosos, eles começam a ir contra o cerco, contra aquele cerco forte que estava armado. E quando eles estão indo, Deus já vai preparando um milagre. E a Bíblia diz que Deus faz com que os sírios escutem um barulho muito forte. Eles começam a pensar: olha, eu acho que o rei de Israel, o rei de Samaria, ele contratou alguns exércitos, está vindo contra nós. E a Bíblia diz que esses sírios saem correndo, deixando todas as suas tendas, deixando a carne, deixando o esposo, deixando tudo, e eles saem correndo. Está nos secando, nós podemos encontrar Ele, que Ele vai fugir em nome de Jesus. Esses quatro leprosos, eles não tinham mais nada a perder. Eles disseram: eu vou tomar uma atitude, eu vou de encontro ao inimigo. Aleluia. Quem sabe o inimigo está te oprimindo, quem sabe o inimigo está te secando, quem sabe o inimigo nesta noite está até lançando seta na sua cabeça. Não adianta mais, eu quero dizer para ti, basta uma atitude nossa. Assim como esses leprosos tiveram atitude, quando eles foram chegando, eles começaram a ver, mas olha, não tem ninguém. A Bíblia diz que eles chegaram na tenda, e numa tenda tinha comida, eles começaram a comer, e na outra tenda também tinha comida, eles começaram a comer, esconderam alguma coisa, e de repente vem no coração deles um pensamento cristão. Vem no coração deles um pensamento de crente, assim como vem muitas vezes no nosso coração. E eles começam a pensar: mas hoje é dia de bênção, nós não podemos ficar aqui comendo, nós temos que ir lá avisar o povo que o povo está lá comendo. Porque se amanhecer amanhã, quem sabe se amanhecer, isso que Deus fez para nós, isso aqui é Deus trabalhando. Nós não podemos participar dessa bênção sozinhos. Os nossos irmãos estão lá passando necessidade, os nossos irmãos estão lá morrendo. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Aquele que estava sendo desprezado, aquele que muitas vezes foi aterrorizado, quem sabe foi desprezado pelo povo que estava lá dentro, agora começa a lembrar dele, começa a lembrar daquele povo e sabe: não, eles são nossos irmãos, eles estão passando fome, eu vou ajudar eles. Aleluia. Olha a atitude desses quatro leprosos. Então a Bíblia diz que eles saem correndo dali, eles chegam na porta do palácio, batem então na porta do palácio, não batem no portão da cidade. Eles abrem a porta e dizem: que é? O que está acontecendo? Ele disse: olha, nós fomos até no Sírio, eles não estão mais lá, lá tem comida, lá tem fartura, deixaram tudo, roupa, tenda, ouro, prata, tem até espada caindo pelo chão e pelo caminho, vamos atrás deles. A Bíblia diz então que eles têm muita comida, olha aqui nós comemos. E a Bíblia diz então que os que estavam no portão foram avisar o rei, e o rei disse: não, pode ser uma emboscada,
falei, a Bíblia diz que eles mandaram alguns lá para ver, quando chegaram lá era verdade, estava toda aquela tenda, estava toda aquela comida, estava toda aquela fartura, tinha roupa pelo caminho que os filhos deixaram, não sair correndo quando Deus trabalhou, aleluia. E quando eles chegaram, disseram: rei, é verdade, a Bíblia diz então que o rei manda toda a cidade ir lá buscar comida, todo o exército foi lá buscar comida, e eles foram lá e chegaram a buscar comida. Agora eu quero dizer para ti uma coisa: é preciso ter fé, é preciso acreditar na palavra de Deus, e é preciso acreditar no profeta, porque a palavra de Deus diz que aquele que duvidou, ele estava no portão, e quem sabe ele ficou esperando. Eu duvido, mas Eliseu tinha profetizado que amanhã, por essas horas, haverá na porta da cidade tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada, por uma peça de prata. Ele estava dizendo: amanhã vai ter fartura, amanhã vai ter bonança. A gente está dizendo que o povo estão apressado, correndo, trazendo a comida para dentro da cidade. Eles nem viram aquele que duvidaram, eles nem viram aquele incrédulo, e passaram por cima dele e ele morreu. A Bíblia diz que eles pisotearam ele. Por isso que eu digo, irmãos, nós precisamos crer no milagre de Deus. A partir do momento que a gente deixa de crer no milagre de Deus, aleluia, a gente está sujeito à morte, a gente está sujeito à afronta do inimigo, porque aqueles que creram, aqueles que tiveram atitude, quem sabe você está cocheando em 2 pensamentos, mas Deus manda te dizer nessa noite: é necessário que você tenha uma atitude, é necessário que essa atitude seja para o reino de Deus. Aleluia. O que seria de nós se Jesus não tivesse a atitude de ir para a cruz do Calvário? O que seria de nós nessa noite, irmãos, se Jesus não tivesse morrido de braços abertos? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós. Aleluia. Agora Deus nos fala: é preciso nós ter mais atitude, é preciso, para nós querer a nossa vitória, nós precisamos ter atitude, nós precisamos acreditar no nosso milagre. Aleluia. Eu te convido a se colocar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Creia no poder de Deus, creia no milagre de Deus, coloque sua fé em prática. Aleluia. Avance contra a potestade maligna, avance contra o cerco do inimigo. Não deixe ele te cercar, não deixe ele te afrontar, e não deixe que você venha passar por calamidade, que você venha passar por fome, que você venha faltar algo na tua casa, que venha faltar algo na sua vida espiritual. Não deixe o inimigo fazer isso na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Posso chamar na frente, pastor? Aleluia. Você que sentiu que essa palavra falou com você, que você está se sentindo oprimido, que você está se sentindo, quem sabe, oprimida pelo inimigo, que o cerco está tão grande, que as coisas estão tão difíceis, que parece que não vai. Eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Pela irmã, eu quero orar pela irmã Ângela, né? Já falaram, irmã Ângela, né? Ana? Quem é a irmã Ângela que ela falou? Foi Ana que você falou? Eu entendi, Ângela. Aleluia. Glória a Deus. A irmã esteve enferma, né? Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus já deu vitória, né? Aleluia. A irmã crê que Deus já deu vitória? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos dá vitória todo dia, irmãos. Aleluia. Eu já vou orar, mas só para acrescentar a sua fé. Há 10 anos atrás a minha mãe teve câncer, e ela passou, eu não sei porquê, pastor, mas eu vou usar só mais 2 minutinhos para contar. Mas ela passou por uma enfermidade tão grande, eu não era crente, e ela teve câncer, e eu fui para minha casa e eu comecei, eu não orava, eu não dobrava os meus joelhos, eu não lia a Bíblia. Eu tinha feito a primeira Eucaristia somente na católica, eu fui para casa e eu peguei aquela Bíblia pequenininha, que tem Salmos, Provérbios e o Novo Testamento. Eu coloquei sobre a cama e disse: Deus, eu sei que tu existe, em prova disso eu vou fazer uma promessa, tá? Eu quero que tu cura minha mãe. Em prova disso eu vou fazer um negócio contigo. Eu disse: em prova disso eu nunca mais vou fumar na minha vida. Eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Eu disse: mas eu quero que tu cure minha mãe. Vamos fazer esse trato. Parece que eu estava falando com um amigo meu, parece que eu estava falando com uma pessoa do meu lado. Eu disse: Senhor, em prova disso, eu estou deixando hoje de fumar. E o dia que eu acender uma xepa, o dia que eu acender um cigarro para outra pessoa, o dia que eu acender qualquer cigarro e colocar na minha boca, tu pode matar ela, tu pode levar ela, porque eu cumpri, porque eu descumpri com o que eu tinha prometido. Mas enquanto isso, Senhor, não leva ela.
A irmã Cida vai louvar depois, amém. A irmã Cida já pode preparar ali o louvor, aleluia. E eu coloquei o cigarro sobre a geladeira, fui para casa da minha mãe, fiquei, passou uns 3 dias e ele não está, Júnior não está fumando. E eles disseram, o Júnior, tu fez uma promessa, disse que nunca mais eu vou colocar o cigarro na minha boca e Deus vai curar a mãe. E assim se passou, ela fez a operação. Ela fez radioterapia, quimioterapia, todo o processo ali. Ela ficou sem um cabelinho na cabeça, ela ficou assim, totalmente carequinha. E eu acompanhei tudo aquilo ali. Quando ela foi operada, Deus usou o médico para falar comigo, hoje eu entendo. E o médico disse assim para ela, quem é o Júnior? Eu disse, sou eu. Ele disse assim, Júnior, a tua mãe desse mal, ela não morre mais. Eu disse, glória a Deus, mas no momento eu disse, graças a Deus. E eu pude entender, irmãos. Eu comecei então a namorar com uma moça que ela fumava. E ela começava a pedir para mim acender o cigarro para ela. Sabe o que eu fazia? Eu era no mundo, né? Eu não tinha aceitado Jesus. Eu ia nos bares assim, nesses barzinhos que tem, e tinha aquele isqueiro pendurado no elástico. Eu chegava lá e começava assim com o cigarro. Eles diziam assim, não, tem que botar na boca e puxar. Eles disse, então acende tudo. Porque eu tinha temor de Deus já e não sabia. Eu já tinha temor dentro do meu coração, porque nem acendeu, não acendia. Eu disse, não, acende tu, e assim foi. Isso passou 2, 3 anos. E Deus então começou a fazer milagre. A minha mãe está lá viva para a honra e glória de Deus. Mas com o passar do tempo, Satanás colocou no meu coração e disse, olha, fumar tu não pode, mas cheirar tu pode. Irmãos, e eu caí na droga. E eu caí na cocaína, e eu caí numa droga tão profunda. Satanás me levou num abismo tão grande, a ponto de eu quase infartar certa noite. Então eu comecei a usar, e parece que Satanás veio com 2 pés para me derrubar. E a minha esposa, que hoje é minha esposa, que hoje nós servimos a Deus junto, ela na época namorava comigo, já tinha me perdoado 2, 3 vezes, me pegado com droga. E um dia ela achou droga na minha carteira, ela disse, Júnior, tu ainda está usando droga? Eu disse, não. Ela disse, o que é isso? Eu disse, é verdade. Eu disse para ela, me ajude. Ela disse, não, eu já te perdoei 3 vezes, mas não adianta. Como que eu vou confiar em ti? Eu disse, não, me ajuda. Não, vai embora, eu te amo, mas não dá. Eu disse assim, o quê? Eu te amo, e Deus usou ela naquele momento. Eu disse, tu me ama, então tu vai me ajudar. Porque se eu dizer hoje para minha mãe, mãe me ajuda, me interna, faz alguma coisa por mim, a minha mãe me ama e ela vai me ajudar. Mas tu não me ama. Ela disse assim, eu quero uma prova que tu nunca mais vai usar droga. Eu peguei aquela Bíblia, a mesma Bíblia, irmão, aquela pequenininha, Salmo, Provérbio, Novo Testamento. Eu botei a mão sobre a Bíblia e disse, Deus, eu não servia a Deus ainda. Eu disse, Deus, a partir de hoje, Senhor, o dia que eu colocar o nariz sobre uma carreira de pó, eu quero que o Senhor me mate ali. Eu quero que o Senhor me fulmina na hora, porque eu não quero mais viver. Aleluia, estou aqui para a honra e a glória. Eu estou vivo, aleluia. E só Deus para livrar daquilo, irmão. Só Deus para tirar do mundo de droga. Com o passar do tempo a gente foi para a igreja. Aleluia, então basta a gente crer, acreditar que Deus é fiel na nossa vida. E assim Deus foi nos abençoando. Já faz 8 anos que serviram a Deus. A minha mãe está lá viva para a honra e glória de Deus. Eu sei que ela vai morrer, eu tenho certeza disso, assim como eu também, como você também. Mas Deus honrou com a palavra dele. Aleluia. Deus é fiel, mesmo quando a gente é infiel, Deus é fiel. Amém? Aleluia. Pode soltar lá, irmãos. Aleluia. A irmã vai louvar, aleluia. Pense no seu problema, mas pense no Deus que é maior que o seu problema. Aleluia. E tome uma atitude, quem sabe, um ato de fé nessa noite. Assim como fez aquela mulher do fluxo de sangue, que ela teve a atitude de tocar em Jesus, que ela não ligou para a situação, e ela não ligou para a multidão, e ela foi tocar em Jesus. Aleluia. Por ama sério. Cantarei com grande, é o meu Deus. Aleluia. E tudo são de ver. Ele está no meio de nós, aleluia. Aleluia, assim poder. A presença de Deus no nosso meio, aleluia. Porque Ele é fiel para cumprir, aleluia. Aleluia, Deus é fiel para cumprir as promessas em nossa vida. Um dia, sem eu esperar, Ele olhou para mim e disse, olha, eu vou te tirar do mundo e eu vou te colocar em cima do mundo e tu vai pegar a minha palavra, aleluia. Aleluia, eu estou aqui nesta noite dizendo para você que Ele é fiel na nossa vida, que Ele
Agradeça ao Senhor, irmão.